Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a nação proletária, que foi uma noção muito importante criada no começo do século XX que pode confundir as pessoas. Mas não na expressão porque quase ninguém conhece, mas na questão aí da lógica por trás dessa expressão. Se você ouve essa expressão nação proletária, a primeira coisa que pode vir na sua cabeça é a esquerda, é a União Soviética, é o comunismo, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nação proletária foi um termo criado por um dos inspiradores do fascismo chamado Enrico Corradini, que foi o iniciador dessa vertente que une a questão nacional com uma oposição em relação às nações mais ricas. Por quê? Ele via ali a Itália como um país que estava abaixo das principais potências no começo do século XX. Então, abaixo da Inglaterra, abaixo da Alemanha, abaixo dos Estados Unidos, e a Itália precisava buscar o seu lugar no mundo. Então, o que acontece é que até o imperialismo era justificado nesses termos porque o fato, por exemplo, da Itália reivindicar o controle de lugares como a Líbia e mais tarde, lá na época do Mussolini, reivindicar o controle sobre a Etiópia, inclusive vai invadir a Etiópia, você tem aí essa noção por trás. Ou seja, era uma nação que era proletária e precisava se equiparar com as outras que eram mais poderosas. Pessoal, essa noção é muito perigosa até hoje, essa noção de nação proletária. Por quê? Muitas vezes nós vemos líderes, principalmente do terceiro mundo, fazendo discursos contra os países do primeiro mundo, e isso é muito importante, porque realmente países como o Brasil, como a Índia, como a Indonésia, Egito e demais, África do Sul, Argentina, precisam realmente enfrentar os países de primeiro mundo nas questões políticas, nas questões econômicas, para buscar o seu lugar aí no mundo. Só que é o seguinte, a gente não pode achar que por isso você chegou ao fim de todos os problemas, né? Por quê? Porque as divisões entre as classes sociais dentro do país, a luta de classes continua. Então muitas vezes a gente vê assim uma luta dos países mais pobres contra os mais ricos, ou reivindicações aí dos mais pobres contra os mais ricos, mas nós esquecemos que dentro desses países mais pobres existem elites também. E muitas vezes aí elites que sustentam situações de desigualdade extremas, como é o caso do Brasil, que ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Então o que acontece, pessoal, é que não basta um líder de um país de terceiro mundo reivindicar seu espaço no mundo, mas é preciso que dentro do país exista uma situação mais favorável para as classes que são as classes mais pobres, ou seja, você precisa de políticas para que essas classes mais pobres sejam realmente melhoradas na sua condição de vida, né? Então, por isso, pessoal, essa nação proletária, nessa nação, ela não é uma questão assim de socialismo, por exemplo, tá? Então, muitas vezes a gente pode ser enganado por isso. Eu parto dessa situação aqui para falar para vocês porque, por exemplo, nós temos aí o último discurso do nosso atual presidente, o Lula, no G7, enfrentando ali o Biden, né, lá do lado do Biden, falando ali sobre a posição dos países mais pobres, que eles precisam ser mais ouvidos, e isso tudo é muito importante, pessoal. Mas isso não é tudo, porque dentro do próprio país você precisa de uma situação mais favorável para as classes mais pobres, né? Então, muitas vezes as pessoas podem ser enganadas no sentido de pensar que o simples fato de você se opor aos Estados Unidos faz você, por exemplo, ser um socialista ou comunista, e isso não quer dizer que seja assim necessariamente, porque pode ser que você seja um capitalista, né, que apenas queira um lugar melhor para o seu país no mundo. Né? Por isso que ao longo do século XX, e nós vamos ter um vídeo aí falando sobre isso nos próximos dias, nós temos a luta do terceiro mundo, né? Foi uma categoria criada a partir do pós-guerra mundial, né? Que busca esse espaço, né? Como tendo ali o seu principal marco a Conferência de Bandung, na Indonésia, em 1955, que reuniu 29 países da Ásia e da África. Né? Então a gente vai falar sobre isso aí mais para frente, porque é um tema importante para esse momento que a gente está vivendo, com o Brasil voltando a ser protagonista de novo, aí, tendo uma busca aí de posição mais altiva nas relações internacionais depois de uns 6 anos aí de subserviência. Né? Então, pessoal, a gente tem aí que pensar nessa questão de como essa noção de nação proletária ainda afeta aí confunde a cabeça das pessoas. É isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima.